Bom, na aula de hoje eu vou tratar com vocês aí do assunto, né, dessa parte de evolução, que é uma parte da biogeografia evolutiva, o que vai ser até um pouco relacionada com outras partes, com conceitos de espécie, mas essa parte de biogeografia evolutiva vai tratar muito, então, da questão da distribuição das espécies aí no, no planeta, né, no globo, como provavelmente essas distribuições surgiram, né, e mais uma vez, seguindo o livro de evolução aí do Mark Ridley, é o capítulo 17 desse livro. Então, biogeografia evolutiva, se a gente for definir o que é essa ciência, ela vai ser uma ciência aí que tenta explicar a distribuição das espécies, né? E não só das espécies, né, que lembra que espécie é um táxon, dos táxons mais elevados também, né? Como, por exemplo, de famílias, de ordens, né, e assim por diante. Então, não vai tentar explicar o que aconteceu, quais foram os eventos ali, por exemplo, eventos históricos, que podem ter influenciado para que ocorresse, né, para que a distribuição das espécies fosse do jeito que ela é agora. Né? A imagem aí do lado, essa imagem que mostra o continente americano aí, ela trata justamente de um dos eventos, né, que estão relacionados com essa distribuição das espécies na Terra, né, que é o chamado do grande intercâmbio americano aí, que foi uma, um surgimento ali de uma rota que permitiu com que os animais ali pudessem, as espécies pudessem sair do continente da América do Norte para a América do Sul e ao contrário também, né, e vice-versa. Então, isso foi um evento que aconteceu, né, que permitiu essa distribuição desses organismos. Né? Mas vão existir diferentes tipos de distribuição que ocorreram por processos diferentes. E eu vou tratar aqui com vocês de alguns desses processos, dar alguns exemplos, mas resumindo aí, a distribuição biogeográfica, né, a distribuição da vida aí no planeta, no globo, nos continentes, né, ela foi influenciada aí tanto por processos ecológicos, que é um dos primeiros que eu vou tratar com vocês, então a questão da ecologia, né, dos ecossistemas ali influenciando nessa distribuição e também a distribuição biogeográfica está ligada aí a aspectos históricos, né? A história, é o que aconteceu ali na história de vida, por exemplo, de determinadas espécies que fizeram com que elas se dispersaram, né, por um certo território, ou então qual é a história ali por trás da vicariância. A vicariância vocês vão ver que vai estar tratando lá de um período bem anterior, né, lá relacionado com a separação dos continentes. Então vão ser diferentes distribuições que ocorreram por processos diferentes. Mas, né, fazendo uma definição aí geral, uma das coisas que é importante a gente ter em mente é com a questão aí das diferentes distribuições geográficas que as terminologias, né, relacionadas com essas diferentes distribuições geográficas. Né? As espécies aí podem ter, por exemplo, três tipos de distribuição, que é endêmica, cosmopolita e disjunta. Né? Primeiro exemplo aí, né, a distribuição endêmica. Então, vão ser quando as espécies elas são encontradas ali em determinadas áreas, né? Espécies endêmicas, por exemplo, vamos supor, é uma espécie endêmica da Amazônia. Então, ela só é encontrada naquela região. Então, isso seria, né, um exemplo dessas espécies endêmicas. Aí, na imagem, se vocês forem observar, está mostrando aí duas espécies, né, que seriam endêmicas. Então, que seria esse Ramphastus culminatus e esse Ramphastus vitellinus, né, que são espécies de tucanos, né, que seria um exemplo de um desses. Eles são bem semelhantes, né, que são espécies encontradas aí somente nessas áreas. Né, são, então, espécies circunscritas somente em determinadas áreas. Nesse caso, elas têm uma zona híbrida aqui, mas isso já seria uma outra questão. Né? As espécies também podem ser cosmopolitas, né, quando elas são encontradas em todos os continentes do globo. Um exemplo, que é bem fácil da gente pensar, são os pombos. Né? Os pombos eles são encontrados praticamente no mundo inteiro, né, com exceção
de locais muito frios, né, calota polar ali, mas ele é disperso ali, ele é uma espécie que ela é encontrada em todos os continentes. Então é considerado tem essa distribuição cosmopolita. E, por fim, aí, a distribuição disjunta seria quando as espécies elas não estão confinadas só a uma área, mas estão distribuídas em certas regiões com vazios entre elas. Um exemplo aí, utilizando a imagem, mais uma espécie de tucano, né, que é o Ramphastus ariel. Aqui na imagem mostra essa distribuição deles, né? Aqui seria o mapa da América do Sul. Então, mostrando que ele ocupa, por exemplo, essa região aqui e uma região lá embaixo, né, na costa, né, nas margens do continente. Então, aí, é uma espécie que não está confinada a uma área só, ela está distribuída em mais de uma região com vazios entre elas. Né? Aqui não está existindo uma zona híbrida, por exemplo. Então, relembrar, né, e conhecer esses termos talvez é, é uma das formas iniciais aí da gente poder entender, né, essas distribuições geográficas e como elas são definidas. E assim como as espécies, né, os gêneros também, as famílias, as ordens também vão ter uma distribuição geográfica, né? Esses táxons mais elevados, eles também vão ter uma distribuição geográfica definida e que vai estar relacionado com aquilo que eu falei, relacionado com a história evolutiva daquele grupo, por exemplo. Né? Quando a gente trata desses táxons mais elevados, né, níveis diferentes, processos diferentes acabaram também influenciando nessa biogeografia, nessa distribuição geográfica desse táxon mais elevado. Né? Por quê? Imagina o seguinte, quando existem ali movimentos individuais de curta duração, uma pequena população está se movimentando ali, né? Um pequeno grupinho de uma espécie está se movimentando, né? Essa distribuição vai afetar muito mais a população e a espécie em si. Mas, quando acontece um processo geológico ali que é bem mais lento, bem mais demorado, por exemplo, a tectônica de placas, né, a deriva continental, esse já é um processo ali que vai acabar influenciando muito mais na biogeografia desses táxons mais elevados. Então, isso mostra aí como processos diferentes vão afetar esses diferentes táxons, né, essas diferentes vai afetar ou mais gêneros ou mais ordens, assim por diante. Né? E geralmente as distribuições a níveis taxonômicos, os táxons mais elevados, no caso, né, famílias, ordens e assim por diante, são mais amplas do que nas espécies. Né? Como assim? Então, a distribuição no mundo, por exemplo, de uma família, de uma planta, vamos supor, ela vai ser muito mais ampla do que de uma espécie em específico. Mas existem algumas exceções, quando, por exemplo, ali, algumas espécies elas são taxonomicamente isoladas e tem poucos espécimes. Né? Um exemplo aí é desses lagartos aí que são chamados de tuataras, né? Aí tem um exemplo, o Sphenodon punctatus, é um grupo taxonômico que é encontrado somente, né, ele é um réptil, mas ele é um réptil encontrado somente em algumas ilhas rochosas da Nova Zelândia. Então é um grupo taxonômico ali, se a gente for olhar dentro desse grupo, só vai existir algumas espécies, alguns representantes, e eles são isolados em um local específico que é na Nova Zelândia. Né? Então, isso seria uma exceção a isso, mas no geral, os níveis taxonômicos mais altos, gêneros, famílias, ordens, eles vão estar mais distribuídos pelo globo, né, do que espécies em si. E com relação aí a um histórico, né, dessas distribuições biogeográficas, né, quando houve aí, lá no século XIX análises, né, voltadas para a distribuição das espécies, uma das formas aí que os biogeógrafos acabaram dividindo aí o globo terrestre, né, os continentes, foi por meio de regiões, né, chamadas de
regiões faunísticas ou regiões de flora, né, que foram baseadas ali, né, as regiões faunísticas foram baseadas nas similaridades que existiam entre as espécies que viviam naquela região, né, as espécies e os grupos, gêneros e assim por diante, enquanto as regiões de flora foram baseadas nas similaridades entre as espécies que viviam naquelas localidades. Então aí a imagem traz exemplos disso. Ó. A imagem A, essa primeira, ó, mostram as 6 principais regiões faunísticas do mundo aí. Então, com base na distribuição de animais, principalmente de aves e mamíferos. Então, ali, por exemplo, tem a região neoártica, que pega toda aquela parte ali da América do Sul, da América do Norte, quer dizer. Então, isso seria uma das regiões. Então, a fauna aqui ela vai ser similar. Tem a região que é chamada de neotropical. Então, tanto a América Central quanto a América do Sul ali compõem essa região e tem organismos, tem espécies que vão ser mais similares e os outros aqui, né, também os outros 4. Isso seriam algumas regiões faunísticas que foram divididas e as regiões de flora, né, que também nesse outro de baixo está mostrando isso, né, 6 principais regiões de flora que existem, que é aí, ó, região holoártica, então, essa parte mais superior aqui do mapa, ó, que pega tanto uma parte da Europa quanto uma parte ali da América do Norte, uma região chamada de neotropical, tem uma região paleotropical, então isso seriam algumas divisões que foram feitas aí com relação a com essas distribuições, né, do mundo aí em regiões, distribuições dessas espécies com similaridades. E agora, passando então para a questão aí da distribuição geográfica de espécies, uma das coisas que vai influenciar muito, né, na distribuição geográfica de uma espécie seriam as características ecológicas, que os limites de distribuição de uma espécie, eles vão estar muito relacionados com os atributos ecológicos. Então, eles vão estar muito relacionados com o quanto, né, como, né, aquela espécie ali, ela vai conseguir, né, aguentar determinados fatores, digamos assim. Né? E uma das formas da gente imaginar isso, como ocorre essa limitação da distribuição por atributos ecológicos, é conceituando duas coisas, né? O nicho fundamental e o nicho efetivo. Né? Imagina o seguinte, uma determinada espécie, ela vai ser capaz de tolerar diversos fatores físicos, por exemplo, temperatura, umidade e assim por diante. E, teoricamente, ela ia poder viver em qualquer lugar em que esses fatores aí fossem satisfeitos. Então, ela teria toda aquela região para ela poder habitar. Ela seria esse nicho fundamental dela. Né? Mas, o que acontece? Mesmo, né, que seja possível dela habitar toda essa região, pode ser que existam outras espécies ali, pode ser que exista uma competição entre essas espécies, né? Então, mesmo que seja possível ela ocupar todo aquele nicho fundamental, ela só vai acabar ocupando, né, um nicho menor, que é chamado de nicho efetivo. Então, mesmo que seja possível ela habitar uma região muito maior, ela vai acabar tendo a sua distribuição limitada, né, a uma região mais específica ali, em virtude de uma competição. Então, quando a gente trata aí das características ecológicas de uma espécie limitando a distribuição geográfica, a gente está falando disso, né? Que tanto fatores físicos, como temperatura, umidade e assim por diante, quanto fatores biológicos, as outras espécies que vão existir naquela região, vão atuar ali para delimitar a distribuição de cada espécie. Então, a espécie ali, ela não vai ocupar todo o espaço que ela puder, porque em alguns casos vai existir fatores biológicos diferentes que vão limitar a sua distribuição. Então, isso é uma coisa que influencia aí na biogeografia, né? Se a gente for pensar na competição, ela vai delimitar muito essa distribuição, né? A espécie não vai conseguir ter um espaço maior em virtude dessa competição.
As distribuições geográficas também vão ser influenciadas pela dispersão, né? Essa dispersão seria um processo aí no qual a espécie ela muda, né? Os membros eles vão se movendo pelo espaço e isso seria essa dispersão. Né? Um exemplo bem, a gente acaba utilizando muito esse termo dispersão, por exemplo, quando a gente trata de plantas, né? Determinada semente de tal planta é dispersa por aves, ou determinada semente de tal planta é dispersa pelo vento, e assim por diante. Né? Mas essa dispersão também vale para animais então, que vão se mover ali, por exemplo, ativamente ou passivamente. Né? Exemplificando isso, né? Um movimento ativo. Então, esses animais ali vão fazer uma migração, vão mudar de um local para outro em virtude de uma mudança ambiental, em virtude de uma resposta a mudanças ambientais. Né? Isso acontece, essas migrações, nessas mudanças de locais. Ou então, passivamente, né? Vamos supor ali que uma planta, né, tem a sua semente ali, que foi uma ave se alimentou do fruto, e essa semente está no trato digestivo de uma ave. Essa ave vai voar para uma outra região e vai levar essa semente para outro local. Então essa planta ali vai estar se dispersando de um modo passivo. Né? Nesse caso aí, nem é em virtude de uma mudança ambiental, né? Mas vai ser uma mudança que vai acontecer. Então a dispersão vai, vai influenciar muito também nessas distribuições geográficas, né? As formas com que aquela espécie pode se movimentar no espaço, né, vão influenciar no quanto e em como ela consegue se dispersar por esse espaço, né, nesse ambiente. E várias rotas de dispersão podem ter sido percorridas aí na história biogeográfica de uma espécie, né? Vão existir ali diferentes, diferentes formas, diferentes rotas mesmo de dispersão, como está escrito aí, que vão existir, né? Que são os corredores, as pontes filtrantes, as rotas lotéricas, e elas também elas vão fazer parte dessa história biogeográfica de uma espécie. Então, o que seriam essas rotas de dispersão? O primeiro exemplo aqui, ó, uma rota que é chamada de corredores, que é quando dois locais vão fazer parte do mesmo maciço de terra, elas vão estar interligadas e os animais vão poder se mover facilmente aí ao longo desse corredor. Então, possivelmente, as espécies dessas duas regiões vão acabar tendo similaridades. Né? Um exemplo de um corredor que existe, se a gente for pensar, na região ali do Rio Grande do Sul e a região do Uruguai, né, são duas regiões que vão formar corredores, né? São duas regiões interligadas, dois maciços de terra que permitem o movimento aí, e permitiram, né, talvez, numa história biogeográfica mais anterior, permitiram mais um movimento entre as espécies, tanto de animais quanto de plantas. Então, são duas regiões que vão ter uma dispersão ocorrendo ali entre esses dois maciços. Né? Com ela vai permitir com que, além que se dispersem, acabem sendo similares entre si. Isso seria um exemplo de rota de dispersão. Outro exemplo, as chamadas de pontes filtrantes, né, que é quando acontece uma conexão entre dois locais, mas só alguns tipos de animais conseguem ultrapassar essas distâncias. Né? Um exemplo aí que o livro traz seria o Estreito de Bering, né, que ligou então a região do Alasca com a região ali da Rússia, por exemplo, né, que quando ele era seco, né, houve uma época ali que teve um ligamento entre essas duas regiões, permitiu a passagem, né, de alguns mamíferos, por exemplo, de um local, né, da América, por exemplo, da América do Norte, para a região ali da Rússia, para a região da Ásia, e vice-versa. Mas, o que aconteceu? As espécies não conseguiram, que saíram, vamos supor, da região da Ásia, da Rússia, e passaram para a América do Norte, elas não conseguiram chegar até lá na América do Sul. Então, isso seriam essas pontes filtrantes, né, que só alguns tipos de animais vão conseguir ultrapassá-los e não vão conseguir se dispersar mais por longos locais, por locais mais distantes
né, em virtude, pode ser também, por exemplo, das diferenças ecológicas que vão existir em regiões mais distantes, né? Então, isso seria um exemplo de rota de dispersão, que são pontos filtrantes. E, por último, as chamadas de rotas lotéricas, né, que vão ser mecanismos de dispersão mais aleatórios, acidentais. Exemplo disso seriam os mecanismos de dispersão relacionados com a, a dispersão para ilhas, né, para arquipélagos. Um exemplo é a tomada de ilhas ali em virtude de barcas naturais. Então, um galho que descola do continente ali e que em cima dele tem uma espécie de animal e acaba chegando a uma ilha, né? Isso seriam essas rotas lotéricas que vão existir, né? A imagem aí está representando, né, uma região da Indonésia que tem vários arquipélagos. E o que aconteceu durante uma época, né? Em 1883, existe um vulcão lá nesse local, numa ilha, que é chamado de Katka, e esse vulcão meio que destruiu toda a fauna e flora dessa ilha. E depois que ocorreu isso, foram feitas observações e depois, cerca de 50 anos, né, eles observaram que foi ocorrendo uma recolonização gradual dessa ilha, né, tanto de espécies animais, como, por exemplo, aves, invertebrados, insetos, quanto também de espécies vegetais. E grande parte desses organismos aí, plantas e animais que passaram a fazer parte da fauna e da flora dessa ilha, eram oriundas de ilhas próximas. Então, como é que isso aconteceu, né? As aves, talvez, de uma ilha próxima, acabaram levando sementes de uma ilha para essa outra que foi destruída. Esses invertebrados, né, esses outros organismos aí, podem ter chegado até essa ilha aí por meio de balsas também, né? Então, isso seria um exemplo dessas rotas de dispersão, rotas lotéricas. E existe esse exemplo aí documentado para mostrar que esse mecanismo de dispersão aleatório acontece. As distribuições geográficas também vão ser influenciadas pelo clima. Um dos exemplos mais claros que existem aí são relacionados com as glaciações. Ao longo de milhares de anos, ocorreram períodos glaciais, em que houve, então, a diminuição brusca da temperatura da Terra e também períodos interglaciais, que seriam esses períodos aí com a temperatura mais quente, mais amena, que seria o que a gente está vivendo hoje, né? Um período interglacial. E essas mudanças climáticas aí criaram um registro fóssil que mostra essa influência do clima na distribuição das espécies. Um exemplo que a imagem traz aí do lado, né, um exemplo que o livro traz, é na distribuição de cicuta e de faia. Né? Cicuta e faia são plantas encontradas na América do Norte. E o que o registro fóssil mostra? Que acontecia ali, né, no caso, uma mudança na distribuição dessas duas plantas à medida que a calota polar ela diminuía. Então, aqui, ó, a imagem está mostrando ali há 12 mil anos atrás. Então, há 12 mil anos atrás, a calota polar ela tinha, ela era bem maior, né, era uma época mais fria, e a cicuta e a faia, essas duas plantas ocupavam ali uma região mais ao sul, né, uma região mais restrita. E à medida que essa calota foi diminuindo, aqui a gente vê ela diminuindo um pouco, há 10 mil anos atrás, a distribuição dessas duas espécies de planta começou a aumentar. Aqui diminuiu mais um pouco, há 8 mil anos atrás, essa distribuição aumentou mais. E há 500 anos atrás, que a calota polar tinha reduzido muito, né? Aqui não está nem escrito mais ela. A distribuição dessas duas conseguiu aumentar e conseguiu ir mais para a região do norte, que era essa região anteriormente mais fria, né? Então aí mostra como o clima pode influenciar nessas distribuições geográficas, né? E pode retrair, digamos assim,
a distribuição geográfica de determinadas plantas e até animais também. Animais que, em alguns casos, eles vão acabar buscando alguns refúgios, né, para fugir dessas regiões que vão ser frias demais. E esses movimentos de espécie, de acordo com glaciações, eles trouxeram algumas consequências evolutivas para as espécies em si, né? Algumas espécies, por exemplo, de ursos e de ouriços, no auge das glaciações, acabaram se retraindo ali para determinados refúgios, né? O livro traz, de exemplo, um mapa ali mostrando a questão das espécies de ouriço que existem lá na Europa e que, durante as glaciações, nessas espécies se recuaram para certos refúgios. Então, ela ocupava uma área bem ampla. Quando a temperatura esfriou demais, em virtude da glaciação, elas meio que retraíram ali as suas populações, passaram a ocupar algumas regiões específicas, né? Na região ali que é chamada de clado ali, né? Não o clado, né? Na região da Espanha, então um refúgio espanhol, um refúgio italiano, um refúgio no Balcã. E o que aconteceu? Né? Em virtude deles ter se refugiado e ter surgido ali um interrompimento no fluxo gênico, as populações em cada um desses refúgios, né, no refúgio espanhol, no refúgio italiano, no refúgio balcânico, elas desenvolveram diferenças genéticas. Então, esse fluxo gênico entre as diferentes subpopulações foi cortado e as populações em diferentes locais acabaram desenvolvendo essas diferenças genéticas. Né? Depois que a glaciação passou e as espécies puderam se distribuir de novo, né, surgiram ali algumas regiões, né, algumas chamadas de zonas híbridas, né, alguns locais que as espécies ainda, né, podiam ter, né, esse cruzamento, né, o que mostra que, mesmo havendo essas diferenças genéticas, ainda não tinha acontecido uma especiação completa. Né? Se a glaciação demora um pouco mais de tempo, pode ser que acontecesse ali um processo de especiação. Né? E também outra consequência foi a formação de chamadas de zonas de sutura, né? Que seriam zonas híbridas, onde várias espécies ali, elas formam suas zonas híbridas. Isso também seria uma outra consequência que foi observada. Né? Nesse caso, nesse exemplo, não houve uma especiação completa, mas poderia ter acontecido se a glaciação tivesse demorado e mantido o fluxo gênico entre as subpopulações isolados por mais tempo. Né? Vai acontecer também em arquipélagos, principalmente, então esse conjunto de ilhas, o que é chamado de irradiações adaptativas, né? Irradiações adaptativas locais. O que são as irradiações adaptativas? Né? Que é quando uma espécie ancestral ela evolui em várias espécies dependentes que vão ter adaptações ecológicas distintas. O exemplo mais claro disso e mais clássico é relacionado com os tentilhões das ilhas Galápagos. Lembra dos tentilhões de Darwin? Então, cada ilha, cada parte da ilha ali tinha a sua espécie específica de tentilhão, com as suas características específicas de tentilhão, e como é que isso pode ter acontecido? Existia uma espécie ancestral, e dessa espécie ancestral surgiram todas as outras espécies que tinham adaptações ecológicas distintas. Uma tinha um bico maior para comer sementes maiores, uma tinha um bico mais fino e menor para comer sementinhas menores, e assim por diante. Então, de uma espécie ancestral, evoluíram várias outras espécies, né? E essa irradiação adaptativa ocorre, né, quando vários eventos de especiação acontecem na mesma área. Né? Isso é muito comum de acontecer em arquipélagos mesmo, em ilhas. Então, ilhas que são muito próximas, vamos supor, um ancestral ali de ave era encontrado em uma das ilhas desse arquipélago.
pode ser que aconteceu uma dispersão e ele acabou colonizando as outras ilhas. E cada uma dessas ilhas vai ter suas características ecológicas. Com o passar do tempo, desse ancestral único que colonizou todas as outras ilhas, em cada ilha, cada ave vai acabar desenvolvendo, vai acabar sofrendo seleções naturais diferentes e tendo adaptações ecológicas distintas selecionadas. É isso que trata dessa irradiação adaptativa. Então, nesse caso, né, lembrem disso, a irradiação adaptativa está muito relacionada com essa proximidade entre os locais. Então, a espécie vai acabar estando muito próxima, porque em alguns casos, né, primeiro um outro exemplo, né, um exemplo aí de um gênero de lagartos, nesse gênero Anolis, que é encontrado nas ilhas do Caribe. E eles observaram lá, né, quando foram fazer, que houve a evolução ali desses lagartos para ocupar vários nichos ecológicos e cada um desses lagartos tinha adaptações adequadas ao seu modo de vida. Então tinha um lagarto lá que ele tinha características mais especializadas para ele viver na parte superior das árvores, tinha outro que ele tinha características mais especializadas, adaptações para viver mais nos ramos intermediários, tinha outro que era mais especializado em viver no tronco, outros que eram mais especializados em viver na vegetação herbácea. Então, qual que seria a conclusão, né? E que eles observaram depois? Que, a partir de um ancestral único, essas diferentes variações foram surgindo, né, e surgiu ali espécies diferentes adaptadas a modos de vida diferentes. E o que mais que eles observaram? Que essas ilhas, né, esse arquipélago de ilhas, cada ilha tinha representantes desses gêneros e quando, né, esses representantes ocupavam habitats parecidos, eles se assemelhavam. Então, o que aconteceu? Existia uma espécie ancestral que se distribuiu nas diversas ilhas e em cada ilha, esse espécie ancestral único aí sofreu adaptações diferentes em determinados nichos ecológicos de acordo ali com, com as pressões seletivas, mas as espécies ali que eram encontradas em ilhas diferentes, quando ocupavam habitats parecidos, acabavam se assemelhando. Né? Por quê? Os habitats parecidos vão ter pressões seletivas semelhantes. E isso leva a essa semelhança, a essa similaridade. Né? Isso seria um outro exemplo de irradiação adaptativa que acontece. Mas então lembra, essa irradiação adaptativa local, ela acaba ocorrendo em locais muito próximos, né? Porque pode acontecer também, né? Aqui é só uma imagem mostrando as relações filogenéticas desses lagartos. Porque pode acontecer também de que espécies que são encontradas em partes muito diferentes do globo, elas sejam bem similares também nas suas estruturas, nas suas características. Né? Isso é o chamado de convergência evolutiva, né? Que é quando há o desenvolvimento de características semelhantes ali, em virtude de adaptações às condições locais semelhantes. O exemplo aí do lado, né, seria essa estrutura aerodinâmica aí, ou hidrodinâmica de espécies aí de mamíferos, né, o caso do golfinho, de um réptil fóssil, o ictiosauro, e de um peixe, né, o tubarão. Eles não surgiram de uma espécie única, não houve essa irradiação adaptativa. No caso, foi uma convergência evolutiva. Eles desenvolveram essas características em virtude de pressões, pressões seletivas similares. Né? Então, não é que existe uma proximidade entre esses organismos, e sim porque eles, né, sofrem essas pressões similares. Né? E por que tratar disso? Para lembrar disso, né, que as espécies, então, em áreas geográficas amplas, elas tendem a ser mais relacionadas com outras espécies locais do que com espécies ecologicamente semelhantes de outras partes do globo. Então, essa primeira parte aí, ó,
Lembra que eu falei da irradiação adaptativa e de que ela acontece muito em arquipélagos, né? Então são locais próximos, mas que seriam uma área geográfica de certa forma ampla. E aquelas espécies que são ali, que estão mais próximas, que estão nesses locais, elas vão ser mais relacionadas e provavelmente vão ter um ancestral comum, né? E as distribuições geográficas vão ser influenciadas também pelo que é chamado de eventos de vicariância, que dentre esses eventos de vicariância, né, alguns são causados aí pelo movimento de tectônica de placas, né, a deriva genética, ou a deriva continental que vai acontecer. A gente sabe que ao longo do tempo geológico aí, os continentes moveram-se sobre a superfície do globo, né? Antes era um continente único e houve, né, ao longo aí de milhares, milhões de anos, essa separação desses continentes. E o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que essa separação aí do continente, do terreno, coincidiu com a da espécie que era encontrada nele, né, ou de várias espécies. E isso resultou que duas ou mais espécies, elas foram separadas e começaram a ocupar essas partes complementares ali de uma área que antes era contínua. Né? Isso é um evento de vicariância, é chamado de evento de vicariância, essa separação que acontece, e é um evento que pode causar especiação. Essa separação desse fluxo gênico pode levar à formação de espécies diferentes. E aqui é a imagenzinha representando isso, né? Representando um exemplo de vicariância. Então existia lá, né, um ancestral comum que ocupava uma área inteira, né, uma área que ele chamou aqui de área ABC. Aconteceu ali a fragmentação dessa área em duas áreas, né? Então a fragmentação passou, surgiu uma área que é chamada de A e uma área que é chamada de BC. E esse ancestral comum, então, teve, né, separou ali uma parte dessa população que só era encontrada agora nesse fragmento A, e depois aconteceu de novo uma separação ali, e agora o que era uma área única passou a ser dividido em três partes, né? Uma parte A, um fragmento A, que tinha uma subpopulação A, que ficou isolada e desenvolveu suas características, e pode ter passado muito tempo e virou uma espécie específica. Dividiu no B, a área B, que tinha a sua espécie específica também, e a área C, que também mostra uma outra espécie, uma espécie 3. Né? Então, essas espécies surgiram de um ancestral único. Ó. A primeira que surgiu ali, surgiu uma espécie nova, né, que sofreu o processo de especiação, seria essa espécie 1, que é encontrada nessa região A, que foi a primeira a se fragmentar, e as espécies B e C que surgiram depois, né, que ainda ficaram um pouco mais em contato, tiveram esse outro ancestral que originou depois essas duas espécies, né, a espécie 2 e a espécie 3, cada um ocupando a sua região. Então a vicariância vai tratar muito disso, né, dessa separação ali de fragmentos de terra, digamos assim, para o surgimento dessas diferentes espécies, para influenciar na distribuição geográfica dessas diferentes espécies. Então, a distribuição dos grupos taxonômicos, elas vão ser determinadas por separações nas distribuições das espécies ancestrais, que é o que a gente vê nessa imagenzinha aqui, ó. Aqui mostra a vicariância, né, como é que ela vai acontecer. A dispersão, aqui seria o outro, ó, a dispersão, ela já é mais, ela é diferente, né, porque vai acontecer uma migração ali, né, uma passagem de um grupo para outro local e assim por diante. Aqui mostrando o ancestral comum que antes se encontrava no fragmento A, vai passar para o fragmento B, e aí depois vai surgir ali nesse fragmento A uma espécie específica, e aí um outro ancestral comum ali do 2 e do 3, né, da espécie 2 e 3, que estava no fragmento B, vai passar a ocupar uma outra área,
fez essa dispersão e assim surgiria espécies diferentes, né? E a biogeografia de vicariância, que é essa que vai estudar ali a relação entre biogeografia e tectônica de placas, ela pode ser testada por dois métodos. Um deles é observando se o padrão de ruptura em um grupo concorda com a história geológica da região onde ele vive, né? Como assim? Se as diferentes, o surgimento de diferentes espécies ali de um grupo, ele está ligado com a fragmentação daqueles terrenos onde ele ocupa. Um exemplo disso, né, o Brundin aí, ele fez um estudo com esses maruins, né, aqui esse maruim aí, um exemplo, e ele observou ali as relações filogenéticas entre esses maruins em diferentes áreas, para ver se isso combinava, se esse padrão de ruptura, então se essas diferentes espécies que existem, combinava com a história geológica das regiões onde ele era encontrado. E o que ele pôde, né, observar ali e comparar, né? Ele viu que as distribuições das espécies, realmente, nessas distribuições, elas combinavam com, com a história geológica que existia ali da separação da região onde eles viviam, né? Então, isso mostrou que, provavelmente, eventos de vicariância foram essenciais para que acontecesse esse surgimento aí, essa distribuição dessas diferentes espécies, né? E um segundo teste é comparar a relação entre filogenia, então a história evolutiva, e a biogeografia em diferentes táxons, né? Já que, à medida que o continente vai se mover ao longo do tempo, todos que vão ser encontrados naquela área vão ser afetados de modo semelhante. Um exemplo disso, ó, o trabalho de Patterson aí, ele fez inicialmente ali, ele criou um cladograma de área para marsupiais. Então ele viu como é que esses marsupiais, as espécies, estavam distribuídas ali em determinadas regiões. Ele obteve ali, para o grupo marsupial, para o grupo recente, essa distribuição, que existia um ancestral comum, houve um evento ali que separou esse ancestral comum em dois, fragmentou essa população, e dessa fragmentação surgiram outras duas espécies ali, a Austrália e uma para Nova Guiné, e surgiu para a América do Sul e para a América do Norte. E ele comparou isso, e dos marsupiais fósseis também, com outros grupos de vertebrados, comparou com peixes e tartarugas, com aves galiformes, com aves ratitas, com rãs, e ele observou, ao fazer essa comparação, que provavelmente houve a influência de eventos de vicariância aí para nesse surgimento aí dessa distribuição dessas espécies, mas também que provavelmente a dispersão também pode ter influenciado, na história desses táxons aí que existiram. Então, concluindo, fazendo um geral, os biogeógrafos aí têm se interessado muito pelos processos históricos que moldaram a distribuição geográfica das espécies, dentre processos históricos, lembra que vão ser encontrados lá, por exemplo, esses eventos de vicariância. Acredita-se que eles estão muito relacionados com a distribuição, principalmente, dos táxons mais elevados, principalmente com a distribuição ali, por exemplo, de ordens e táxons mais elevados. E vão focar em dois tipos de processo, a movimentação, que seria aquela questão da dispersão, então que as espécies vão mover ativa ou passivamente pelo globo, mas também focam nas fragmentações de âmbitos, que seria isso, esses eventos de vicariância, essas separações que vão acontecer
mas não necessariamente são dois processos separados, né? Um processo ali, ele pode atuar em conjunto com o outro, né? Mas também pode atuar isoladamente. Então, até é difícil saber, né? Algo difícil de saber se aconteceu só por um processo, se aconteceu pelos dois, né? Mas são os dois processos que têm sido mais estudados, né? E a biogeografia, ela é uma das áreas que está se beneficiando muito com a pesquisa filogenética, né? Por quê? Porque permite comparar ali a filogenia das populações de uma espécie, né? Permite observar a partir do DNA quais são as similaridades que existem, quando provavelmente elas surgiram, há quanto tempo aquelas espécies se separaram, né? E isso tem permitido talvez explicar melhor até, né, como aconteceu a dispersão, como aconteceu uma fragmentação dos âmbitos, como e por que aquela espécie, aquela ordem, aquela família, aquele gênero, como e por que esses táxons diferentes se distribuem de formas diferentes ali no globo terrestre. Então é isso, né, essa parte da aula de hoje, né, da biogeografia evolutiva. É uma parte bem interessante que tenta explicar como que acontece ou como que aconteceu essas distribuições das espécies, ordens, famílias, gêneros no globo, né? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, façam perguntas lá na sala de interação e bons estudos.